Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso abençoado canal Alimento do Céu, o canal que leva vida ao seu coração, que leva vida para aqueles que estão desanimados. E essa vida, esse ânimo, ele vem através da palavra de Deus. Eu quero falar para você hoje sobre restituição. Restituição é uma palavra que abrange tantas coisas, né? Quem nunca quis ser restituído por algo que perdeu? Digamos que você investiu, você fez um grande investimento, em uma área da sua vida, área financeira, por exemplo, e não deu certo. Você se frustrou, você gastou, você investiu uma boa grana, naquele empreendimento que você sonhou tanto e não deu certo. E com certeza você sonhou, você desejou que tudo aquilo que você perdeu fosse restituído. Mas de que forma? Às vezes você diz assim: irmã, eu perdi realmente, sim, eu fiz um grande investimento, ou que não fosse um grande investimento, mas você investiu em uma área da sua vida e você se frustrou, não deu certo, e você gostaria que tudo aquilo que você perdeu fosse restituído. Nós conhecemos uma história que serve de exemplo para nós, que é a história de Jó. Eu sei que você que está me ouvindo agora, com certeza já deve ter escutado alguém pregar sobre Jó, ou você mesmo já leu na sua Bíblia. Nós sempre falamos Jó era o pai da paciência, da fé não, fé é Abraão. E Jó também tinha uma grande fé. A palavra de Deus diz que Jó, Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, porque até para o diabo tocar na vida de alguém, até para o inimigo fazer algo na vida de alguém, só faz se for permissão de Deus. Porque Deus domina ele. Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E a palavra de Deus diz que Deus permitiu, o inimigo tocou nas finanças de Jó. Jó era o homem mais rico daquela época e Jó perdeu tudo assim de uma vez. Você imagina, só aí já dava para alguém perder a fé em Deus. Jó perdeu tudo, Jó depois perdeu a saúde, Jó perdeu todos os filhos, 10 filhos que Jó tinha, ele perdeu. Foi uma prova assim que ser humano nenhum hoje teria condições de suportar. E Jó suportou. Jó não perdeu a fé. E além de perder a saúde, perder os filhos, perder todos os bens, Jó, ele tinha alguns, entre aspas, amigos que não serviram para nada, a não ser, se eu não me engano, Elifaz. Ele só teve um amigo que chegou para ele e falou assim: Jó, você lembra quando você aconselhava? Você lembra quando as pessoas vinham até você e você ajudava aquele que estava caído? Você orava por aqueles que se sentiam fracos. Você ajudou tantas pessoas, Jó. E agora, quando chega a sua vez, você esmorece. Agora, quando chega a sua vez, você fica dessa forma. Porque tem gente que diz assim que Jó não reclamou nenhuma vez. Jó reclamou sim, ele não perdeu a fé. Mas certa vez Jó amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. Porque, gente, a prova de Jó não foi fácil, não. Jó, ele suportou porque Deus era com ele. Porque se fosse humanamente falando, Jó não tinha condições de suportar o tanto de perda. Principalmente os filhos. O que ele tinha de mais valor não eram os bens materiais. O que Jó tinha de mais valor não era a esposa. Que inclusive chega para Jó e diz, quando olhou para Jó que viu a situação dele, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque para aquela mulher, Jó não tinha mais jeito. Ele ia morrer daquela lepra. Afinal de contas, a lepra não tinha cura, E a outra coisa, o leproso tinha que ficar isolado da sociedade, tinha que ficar longe das pessoas. Para um pouco e pensa na situação de Jó, meu irmão, minha irmã.
O cara perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, ainda tinha que ficar isolado da sociedade. A mulher chega para ele, em vez de incentivar, e fala: não, marido, você vai sair dessa, confia em Deus. Se aconteceu tudo isso é porque Deus permitiu. Se Ele permitiu, Ele sabe que você tem capacidade para suportar. Se anima, vamos orar. Não. Ela chega para ele e amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Em outras palavras, o que é que você está esperando? Você ainda espera alguma coisa desse Deus ainda, Jó? E Jó disse: ó, assim como fala uma louca, assim você também está falando. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal? Eita, prova grande que Jó deu naquele momento para Deus, e principalmente para Satanás. Ou seja, Jó entendeu que aquela prova, que aquilo que ele estava passando era permissão de Deus e que ele tinha que receber de bom grado. Tem mais isso, de bom grado. Irmãos, quando é que nós passamos por provas? E provas difíceis, lutas, tribulações, decepções, frustrações, e nós agradecemos a Deus por isso? Nunca. É muito difícil alguém passar por uma prova e dizer: obrigado, Deus, por essa prova. Eu sei que eu estou passando por isso porque é tua permissão. Existem servos que falam assim, mas são mínimas as pessoas que fazem isso. Nós precisamos ser um Jó do nosso século. Você precisa ser Jó, eu preciso ser Jó. Nós precisamos entender que assim como nós recebemos as bênçãos de Deus, nós também precisamos receber as lutas, as provas que Ele permite que nós venhamos passar. Mas aqui no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, e olha, os amigos falavam para Jó, condenavam, julgavam. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Fala o que é que você fez para você estar passando tudo isso. E Jó não tinha feito nada de mal para Deus estar castigando ele. Só teve um que chegou para ele e falou: Jó, por que você está desse jeito? Você era um homem que levantava tantas vidas. Levanta a cabeça, Jó. Só teve um que animou Jó, que deu uma sacudida, que chegou e falou: agora que é a tua vez, você vai ficar desse jeito? Você ajudou tantas pessoas, e por que agora você desanima? Ele deu uma sacudida, ele deu um choque de realidade em Jó. Mas quando chega no capítulo 42, aí a gente vê o grande homem, o grande servo de Deus que Jó era. 42, verso 10 diz assim, queridos: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Ou seja, Deus restituiu tudo que Jó havia perdido. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Olha só o que Deus fez na vida de Jó. Restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Agora eu quero trazer essa restituição para a tua vida e para a minha vida espiritual. Eu sei que você pode ter pedido a Deus para restituir aquilo que você perdeu por causa de um casamento falido. Eu sei que você pode estar pensando aí: Deus, eu quero que o Senhor restitua na minha vida tudo que eu perdi, tudo que eu gastei naquela loja, naquele comércio, não deu certo, fechou as portas. Mas você tem pedido a Deus para restituir o amor por Ele, para voltar ao primeiro amor? Você já pediu para Deus para restituir a fé que você perdeu nele? Você já pediu a Deus para restituir a comunhão e a intimidade que você tinha antes com Ele e você hoje não tem mais? Meu querido, minha querida, o principal para ser restituído na tua vida não é o que você perdeu financeiramente, mas é a tua vida espiritual. Porque se você hoje reclama pelo que perdeu, somente por isso, é porque a tua vida espiritual precisa de uma restituição. Quando nós estamos bem espiritualmente, quando nós estamos bem com Deus,
Eu não vou dizer aqui quando a gente tem crédito com Deus, porque nós não temos capacidade para isso, de dizer eu tenho crédito com Deus. Nós temos muita dívida com Deus, isso sim. Mas se você só tem pedido para restituição financeira na tua vida, você precisa mudar a tua oração, o teu pensamento. Você precisa pedir para Deus restituir o primeiro amor no teu coração. Eu não estou falando de primeiro amor do homem, da mulher, não. Eu estou falando do primeiro amor, daquele amor que você tinha por Jesus quando você se apaixonou por Ele, quando você sentiu o toque dele a primeira vez na tua vida. Os anos foram se passando, as lutas vieram, as provas vieram e você foi se ligando no problema, você foi focando nas tuas lutas, nas tuas perdas, nas tuas frustrações, você foi focando nas tuas decepções. E o amor a Deus foi esfriando. Olha para dentro de você agora e reconheça que você não ama mais a Deus como você amava no início. Que você não ora mais como você orava. Que você não tem mais aquela intimidade. Que você não tem mais prazer de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ficar ali algumas horas ou alguns minutos na presença do Senhor. E isso precisa de ser restituído. Eu vou orar com você agora. Vamos pedir sim, para Deus restituir o que você perdeu na tua vida financeira, na tua vida conjugal, nas tuas amizades, mas principalmente na tua vida espiritual. Vamos orar comigo? Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra. Deus, cada um de nós temos coisas para serem restituídas na nossa vida. Senhor, é um casamento que não deu certo, mas essa pessoa ainda tem esperança. Essa mulher, esse homem ainda tem esperança. Que o seu casamento seja restituído. Deus, restitui, porque Tu és o Deus de reconciliação. Tu és o Deus de união. Essa pessoa que gastou, Senhor, uma fortuna, que gastou o seu dinheiro, de repente foi aqui o único dinheiro que ele tinha, o resto que ele tinha guardado na sua poupança. Investiu em algo e não deu certo, se frustrou. E precisa ser restituído. Tenha misericórdia, Deus. Restitui o que essa pessoa perdeu. Abre novas portas, em nome de Jesus. Mas especialmente eu te peço por uma restituição espiritual. Quantos homens e mulheres de Deus hoje não têm mais comunhão contigo? Quantos homens e mulheres de Deus hoje não oram mais, não têm mais prazer na oração? Não intercedem mais pelos outros? Pessoas que viraram egoístas, que só oram pedindo para si mesmos. E a palavra do Senhor diz que nós temos que interceder e orar uns pelos outros. Restitui o amor, Senhor, o primeiro amor. Restitui aquela paixão que essa pessoa tinha por Ti, meu Jesus. Porque se essa pessoa tiver a sua vida espiritual, a comunhão, a intimidade contigo, relacionamento contigo, se isso for restituído, todo o resto vai ser fácil de ser resolvido. As outras restituições, elas virão como consequência de uma intimidade, de um amor para com o Senhor. Abençoe essas vidas que estão orando comigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa restituição ela venha e que permaneça. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.